Presidente. Eu cumprimentava mais uma vez os nossos convidados, que já conhecemos de outras guerras, aqui e fora daqui. Eu gostaria de dizer o seguinte. Nós, a avaliação que fazemos do documento produzido, no geral, globalmente, tem muitas das ideias que consideramos inteiramente positivas e questões que há muito tempo defendemos. Por exemplo, esta tónica colocada no problema da aguardente vínica, que vocês dão um particular realce. Naturalmente que há aqui formulações, ou digamos assim, não desenvolvimentos. Eu diria, para estar de acordo com eles, eu preciso de ver exatamente qual é o modelo, concretamente ao nível, por exemplo, da Casa do Douro, ou mesmo das cooperativas. Mas gostaria, eu penso que o documento coloca de uma forma esquemática um conjunto de ideias, e eu gostaria ainda de vos colocar, aqui sim para esta audição, algumas questões. Uma primeira, ainda até porque o Sr. Presidente da Câmara da Lijó começou por fazer uma referência à forma do documento. Eu acho que ele, digamos assim, do conhecimento que tenho, de facto, incorpora muitas ideias, muito diversificadas, de muita gente, muitas personalidades, mas da última conversa que tive na Casa do Douro, fiquei com a ideia de que vocês não tiveram grande encontro com a Casa do Douro. Pelo menos foi essa a questão. Eu gostava de ter uma ideia, porque às vezes isto cria equívocos, que acho que não ajudam numa região que bem precisa que as forças que querem defender o Douro e os pequenos e médios vitivinicultores do Douro se possam entender completamente. Relativamente ao Instituto do Vinho do Douro e Porto, eu devo dizer que julgo que não há, que o problema da deslocação, da transferência de dinheiro, como foi feito pelo anterior governo, do IVDP para os cofres das finanças, não era obrigatório. Havia muita maneira de resolver o problema sem qualquer alteração do estatuto legal do Instituto do Vinho do Douro e do Porto. Portanto, desse ponto de vista, julgo que não é essa a justificação, não pode ser essa a justificação para se caminhar no sentido da estatização, da possível privatização do Instituto do Vinho do Douro e do Porto. Nós temos muitas dúvidas sobre esse processo, por uma razão muito simples. Pela própria estrutura, digamos assim, dos principais agentes do vinho do Douro e Porto. Nós temos no Douro e Porto, vocês conhecem também melhor do que eu, em alguns casos, uma estrutura da lavoura pequeníssima dimensão, eu diria que é a mais baixa dimensão do país, com exceção provavelmente da Madeira. Depois temos do outro lado um bloco comercial poderosíssimo, reduzido a meia dúzia de empresas com uma capacidade de influência, nomeadamente junto do poder político, que não podemos subestimar e que tem, digamos assim, o vinho do Porto na mão. E eles sabem disso e, portanto, usam essa possível chantagem relativamente aos seus interesses. Mas gostaria de vos perguntar, o Governo acabou de publicar uma alteração ao IVDP, do nosso ponto de vista não corrige questões que a anterior alteração, que era relativamente recente, a alteração recente, a anterior é de fevereiro de 2007, não há grande, aquilo que devia ter sido corrigido, do meu ponto de vista não foi corrigido, mas gostaria de saber se vocês foram consultados relativamente aos novos estatutos do IVDP. Uma outra questão que neste momento particularmente debatida, abordada na região, particularmente com grande preocupação por muitos viticultores, é o problema da distribuição do benefício e particularmente as ideias de que está em cima da mesa, e nós sabemos que está em estudo ao nível do IVDP, a eliminação das letras E e F na distribuição do benefício. Gostaria de saber qual é a vossa opinião. Que está em cima da mesa, este estudo está a ser feito porque isso nos foi confirmado, inclusive pela Casa do Douro. Portanto, gostaríamos de ter esta uma ideia. Nós pensámos que isto seria extremamente grave,
agudizaria ainda mais as contradições e as fraturas na região e, sobretudo, o prejuízo da pequena vitivinicultura e de algumas sub-regiões do Douro que precisam de continuar a viver. O problema da aguardente vínica. A aguardente vínica tem uma história, que vocês também conhecem como eu, uma justificação para aquilo que foi feito, porque esta situação atual não era assim, isto resultou de alterações produzidas por governos do PSD e do PS, com grande escândalo, porque preferiu, de facto, uma mais-valia de muitos milhões de euros, naquele tempo diríamos muitos milhares de contos, para as casas exportadoras, passaram elas a negociar este importante produto do fabrico do vinho do Porto. Portanto, vocês dão-lhe um papel central, de grande relevo, nesta exposição. 25 páginas são dedicadas à aguardente vínica e em 31 páginas do conjunto de estudo. Eu acho que não é pouco importante este problema. Eu acho que este problema é claramente uma das bases dos problemas financeiros da Casa do Douro, que teve durante anos, décadas, o monopólio da aguardente vínica, como sempre devia ter acontecido. Mas com esta centragem toda, eu gostaria que vocês, eu vou caminhar para o fim, Sr. Presidente, mas ainda tinha que colocar aqui algumas questões. Qual é a vossa opinião? Porque o grande argumento sempre para a abordagem deste problema da aguardente vínica era que a regulamentação comunitária não o permitia. Não o permitia. E eu gostaria de saber qual é a vossa opinião sobre isto. Problema das cooperativas. Quando falam em novo modelo de gestão das cooperativas, entende-se que vocês estão a ver o papel da Casa do Douro num papel de regulação face ao Estatuto Cooperativo. Eu tenho dúvidas, só se houver uma grande alteração deste processo. A concentração, que é uma questão que há muito tempo se vem a colocar, sem grandes consequências de facto, sem grandes consequências. Que outras questões vocês incorporam nesta ideia do novo modelo de gestão das cooperativas? Relativamente à Casa do Douro, vocês julgam que, porque esta questão, tanto quanto pude perceber, não está clara, que a Casa do Douro deve perder definitivamente o cadastro, contrariamente àquilo que continua inscrito na legislação existente. Nós sabemos que, de uma forma escondida, digamos assim, à falsa fé, eu diria à falsa fé, o governo anterior foi transferindo o cadastro para o IVDP. Eu gostaria de saber qual é a vossa posição relativamente ao problema do cadastro. Eu vou terminar, Sr. Presidente, colocando ainda a questão do interposto, julgo que é uma questão muito importante, como vocês colocam, mas colocávamos a questão central, do meu ponto de vista, neste momento, e crucial para responder à situação. Vocês julgam que é possível responder minimamente aos problemas do Douro hoje, sobretudo, Casa do Douro, adegas cooperativas, com o papel central que elas têm junto da pequena lavoura, sem uma grande injeção financeira, sem dinheiro vivo, que permita resolver, primeiro, o problema do saneamento financeiro da Casa do Douro e, em segundo lugar, a situação crítica da grande parte das adegas cooperativas, que estamos a ver caírem umas atrás das outras como um baralho de cartas. E disso, Sr. Presidente. A interpelação muito rápida resulta de duas coisas, de uma questão que os nossos convidados referiram. Em primeiro lugar, o documento da fusão, o estudo que mandaram fazer sobre a fusão das cooperativas, se nos pudessem fornecer à Comissão. E penso que se citou aí uma notícia a propósito das posições relativamente ao IVDP, se nos pudesse ser deixado também, tinha interesse. Sr. Presidente, eu julgo que teria muito interesse nesta altura, até porque foram aqui referidas vários problemas em torno dos documentos, da documentação ou das propostas ao longo destes anos. Eu acho que teria muito interesse que a Comissão fizesse um balanço, um resumo de todas as propostas, projetos de resolução, projetos de propostas de lei, projetos de lei que foram apresentadas nesta Assembleia da República desde 1995, que procede à primeira grande reforma institucional no Douro.